Que em Fortaleza, o Colorado terá um desafio muito difícil para manter a sua invencibilidade na temporada de 2025. O técnico Roger Machado deve optar por preservações de alguns jogadores mais desgastados em virtude da conquista da vitória contra o Atlético Nacional no meio da semana. O Fortaleza, por outro lado, não chega muito diferente. Diria que chega inclusive até em pior situação do que o Colorado. A janela fechou, mas o Inter já planeja reforços para a próxima janela que abre na metade do ano. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Já estou aqui em Fortaleza, na capital do Ceará. Peço desculpas, né? Pela cara, né, e pela voz, né, de fato, comecei a viajar às 3 horas da manhã, né, saí de Porto Alegre, fui ao Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro peguei um voo aqui para Fortaleza, cheguei agora por volta, né, do meio-dia aqui na capital do Ceará, né, um tempo ótimo, 29 graus, um calor, né, diferente do que a gente está vivendo aí no Rio Grande do Sul, onde o frio está começando a chegar, mas quero atualizar algumas informações do Inter, que chega hoje à noite, aqui bem pertinho de onde eu estou hospedado, né, na praia de Iracema. E aí, gente, eu quero deixar o convite óbvio, né, para que você me acompanhe nas redes sociais, em especial, né, lá no Instagram do Lucas Colar, então no @LucasColar no Insta, estamos batendo 200 mil inscritos por lá, e eu quero deixar esse convite, e claro, né, atualizar as últimas do Inter por aqui também, neste conteúdo que é em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com seu veículo, seja ele carro, moto ou caminhão, você consegue pagar o IPVA com desconto, consegue pagar multa, licenciamento, tudo de forma parcelada no cartão de crédito e muito rápido e seguro, tá bom? Ainda por cima tem o cupom COLAR20 lá no site da Zapay, que te dá 20% off nas taxas do parcelamento. Então, baixa aqui, velho. É só clicar no link, está no computador, né? Se tu clicar, vai direcionar para o site da Zapay. Só colocar a placa ali, já vai aparecer tudo detalhado, quanto é a fatura, quanto fica a parcela e o valor do desconto do Colar 20, tá? Então vai lá, Zapay, ZAPAY, meus parceiros aqui no canal. Turma, o Inter finaliza a preparação para encarar o Fortaleza com um treino com portões fechados hoje lá no CT. Né? O que eu pude apurar, tá? O Inter jogou na quinta-feira, então o treino de ontem foi um treino muito mais leve, mas claro que o Roger, né, e a comissão técnica já tem uma ideia do que eles vão fazer no final de semana. Afinal, esse jogo está num cronograma, né, de sequência de jogos do Inter. Começou lá com as finais do Gauchão contra o Grêmio, veio a estreia no Brasileirão contra o Flamengo, veio a estreia na Libertadores contra o Bahia, Cruzeiro, Atlético Nacional, agora Fortaleza e depois Palmeiras e Grêmio também pelo Brasileirão. A ideia segue a mesma, tá? O Inter não quer preservar jogadores por preservar, vai colocar 11 reservas, isso não vai acontecer. O Inter vai fazer uma análise física dos jogadores entre ontem e hoje, e os que apresentarem um maior desgaste serão preservados do jogo. Mas acredito, né, que mesmo preservados do jogo, eles estarão aqui em Fortaleza. Estou falando de 3 nomes em específico: Fernando, Bruno Henrique e Wesley. São jogadores que apresentam um maior nível de desgaste neste momento. Existe a possibilidade de um ou outro jogador também aparecer nessa lista, né, de preservados do Inter, mas não é a tendência. Estou apostando, tá, no time do Inter com o Antony no gol, Brian Aguirre na direita, afinal, né, não tem substituto, Vitão, Rogel e Bernabei, Ronaldo e Thiago Maia abrindo o meio campo, né, uma dupla de volantes diferente, Alan Patrick jogando, Vitinho aparecendo, né, lá no lado direito, como foi, né, no jogo contra a equipe do Atlético Nacional, entrou primeiro do que o Tabata, mas não descartaria também o Bruno Tabata aparecer, justamente porque precisa de ritmo, precisa, né, pegar entrosamento, então é uma dúvida, né, pelo lado do campo, Carboneiro do outro lado e o Ener Valencia na frente, né. O jogo é importante porque o Inter é líder hoje do Campeonato Brasileiro. Claro que a gente está falando, né, de um Brasileirão que tem só 2 rodadas por enquanto, mas o Inter já tirou do caminho o jogo contra o Flamengo fora, já tirou, né, um jogo contra o Cruzeiro em casa e agora pega um adversário muito difícil, né? O retrospecto do Inter aqui no Ceará é muito ruim, né? O Inter não ganha aqui do Fortaleza desde 2019. Desde 2020, né, o Inter tem 13 gols sofridos e 2 gols marcados apenas. Um gol no empate de 2023, que foi 1-1, né? Gol do Wanderson na estreia do Brasileirão, e o outro na goleada de 5-1 que o Inter tomou aqui em 2021. Ano passado, né, o Inter veio aqui e tomou 3-0. Então, assim, é uma freguesia que o Inter tem, né, quando joga aqui.
né, contra o Fortaleza, mas é aquela coisa que o Roger também sempre diz, né? Tabus foram feitos para serem quebrados. A gente olha o outro lado, né? O Fortaleza tem um porém, tá? Até deixei anotado aqui para vocês, porque o Fortaleza, né, teve jogo contra o Colo-Colo no meio da semana e esse jogo não terminou, né? O jogo foi cancelado pela Conmebol em virtude da invasão de campo, né, dos torcedores do Colo-Colo, né? Tivemos morte de torcedores no arredor do estádio chileno. Então, o Fortaleza voltou para Fortaleza, com perdão da redundância, somente ontem, né, no fim da tarde. Então haverá apenas um treino do Fortaleza para o duelo contra o Inter e vai ser um treino de academia, né, um treino de recuperação, não vai ser um treino com bola, um treino tático, um treino mais forte aí do Vojvoda, o Vojvoda que chega contestado, tá, porque nos últimos jogos, tá? Tô até pegando aqui os últimos jogos da equipe do Fortaleza. Fortaleza empatou em casa, empatou fora com o Mirassol, né, no Campeonato Brasileiro, 1-1, tomou esse gol no último minuto, tomou 3-0 do Racing na estreia da Libertadores em casa, bateu o Fluminense na estreia do Brasileirão, então tem os mesmos 4 pontos do Inter, mas, né, acabou perdendo para o CRB na Copa Nordeste, perdeu, né, o Campeonato Estadual para o Ceará, né, perdeu para o Souza também na Copa Nordeste. Então, assim, né, é um time que está sendo muito contestado, né, tem tomado muitos gols, a defesa é um ponto de crítica aqui dos torcedores do Fortaleza. O Vojvoda sempre teve aquela questão da longevidade, né, como comandante do Fortaleza, mas a verdade é que neste momento, né, o trabalho é muito contestado. A gente não sabe ao certo, né, se teremos 3 pontos para o Fortaleza contra o Colo-Colo, mas, né, o Fortaleza corre risco de não classificar na fase de grupos da Libertadores. Então é um outro Fortaleza em relação àquele Fortaleza que a gente jogou nos últimos anos. Então é o melhor cenário para o Inter manter essa boa fase e conseguir, né, pelo menos um ponto aqui na capital cearense, que já seria um ótimo resultado, visto, né, que o Inter confirme contra o Palmeiras na próxima quarta-feira no Beira-Rio, né, onde precisa vencer para ir, né, chegar a 3 pontos em casa, né, então 6 em casa, 100% de aproveitamento, e 2 fora, chegando a 8 pontos, e aí certamente vai estar ali na parte de cima da tabela. Ontem, gente, fechou a janela de transferências nacional, né? Aquela janela dos estaduais, e o Inter optou por não contratar nenhum jogador, né? O Inter está com um grupo fechado neste momento, e é este o grupo que vai até o meio do ano, né? Até a parada do Super Mundial, que é quando reabre a janela. E o Inter já tem alguns alvos, tá? Para metade do ano, né? Busca um lateral direito ainda, busca, né, um atacante, busca um zagueiro. Então o Inter vai fazer alguns investimentos no meio do ano, né, para encorpar esse time do Roger e até prevendo, né, prováveis saídas. Afinal o Inter está se destacando, né, está na vitrine, então pode perder alguns nomes, né, como o Vitão, o próprio Vitor Gabriel também desperta interesse. Então o Inter está de olho nisso tudo. E o Joaquim Correia, né, da Inter de Milão, é o nome mais perto, né, que eu posso dizer para vocês, visto, né, que o contrato dele está encerrando e o Inter está buscando esse tipo de oportunidade, né, um jogador que esteja ficando livre, que venha só por luvas, sem o custo, né, da transferência, para que o Inter, né, consiga reforçar o seu elenco de forma pontual, como aconteceu inclusive nesta primeira janela de 2025, quando veio o Carboneiro, veio o Vitinho, veio o próprio Ronaldo. Então, assim, o Inter está apostando muito nisso. Tá certo? Tô aqui em Fortaleza, sempre com a força da KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, pode ser a sua também. Hoje já começa a rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Tô palpitando nessa rodada no empate do Inter aqui em Fortaleza e numa vitória do Flamengo contra o Grêmio, tá? Odd dupla aí, ó, duplinha, pra gente faturar na KTO e tirar uns pela do sueco, pode ser? Vai lá, faça seu palpite, kto.bet.br, lembrando que é uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!